Bom dia, Antônio. Bom dia. Que hoje já comece sendo o dia mais feliz das nossas vidas, só pelo simples fato da gente estar aqui junto. Da gente ter acordado, despertado em mais um dia. Então, bom dia para vocês que estão aqui junto comigo. Bom dia, Sueli, Verônica e todo mundo que vai entrar depois e todo mundo que já está fazendo parte dessa novidade que se chama Comunidade Gaia, que a gente conseguiu criar, desenvolver para que a gente pudesse estar se fortalecendo ainda mais e mais juntos. Então, bom dia para todo mundo. Essa semana, gente, é uma semana que se apresentou para mim para que eu pudesse compartilhar com vocês, que vai ser uma semana como aquelas aulas de reforço. Vocês lembram disso? Aquelas aulas em que a gente precisa reforçar o conhecimento, para que não fique, para que nada se escapole da nossa cabeça, para que a gente possa estar ali fazendo uma revisão de toda o nosso conhecimento da semana passada. Não. Nós vamos estar trazendo à tona, né, revigorando as nossas lembranças em todo esse aprendizado que a gente tem tido há 12 semanas. Um aprendizado muito profundo que está levando o nosso mental a outros patamares, a outra visão, a outro degrau da escada. Então hoje nós começamos o dia mais feliz da nossa vida, nessa semana que começou ontem, trazendo aqui dentro do nosso coração o desejo verdadeiro, Paula, verdadeiro, Camila. O desejo verdadeiro de não só ter como informação algo, mas te trazer no mais profundo o aprendizado através de viver esse algo que a gente está recebendo como informação. Então hoje é o dia mais feliz das nossas vidas por consciência, por autoridade, não é? Que nós temos na nossa vida. Essa autoridade que a gente vem percebido, que não é por direito adquirido tão somente, mas é porque ao nascer aqui com um corpo humano, nós já temos junto essa autoridade de ter autonomia sobre o nosso corpo, sobre o nosso pensamento, sobre nossas escolhas, sobre a nossa vontade. Isso já ficou muito claro para quem, junto conosco aqui, está nesse processo de reflexão diária, há 2 anos e pouquinho. Então já sabemos que que a autoridade sobre a nossa vida, sobre as nossas escolhas, sobre os nossos pensamentos é nossa. Mas precisamos entender todos esses mecanismos e como funciona, e mais que isso, nos ver diariamente atuando, presente na nossa vida. E para que a gente possa se ver, muitas coisas precisam ser soltas por nós. A gente tem que desapegar de coisas, deixar ir coisas, substituir outras, nos mantermos ali na disciplina para poder a gente ser livre, nos mantermos na consciência, no ritmo e na constância para que o aprendizado se faça real. A espiritualidade hoje nos convida a ter uma semana que começa hoje de fortalecimento. A vida que se expande, ela é feliz. O ser humano que consegue expandir o conhecimento através de sua vida é um ser humano feliz. Felicidade é a expansão dessa vida. Mas não é a expansão dessa vida na fala, mas é a expansão da vida sentida. Então é quando a gente aprende a expandir tudo isso, que é chamado de vida, a gente consegue ser feliz. E como expandir a vida? Através da prática de um conhecimento que você reconhece como valor, como virtude, como algo que você escolheu para a sua vida. Mas ninguém, só você. Então, essa semana inteirinha, nós vamos estar fortalecendo todo esse conhecimento para que possamos expandir em nós a vida e assim sentir o que é ser feliz. A simplicidade da felicidade está exatamente no quanto a gente expande aquilo que a gente diz acreditar. O quanto a gente expande aqueles valores
que a gente diz acreditar. E expandir é viver, é fazer, é ter a ação em pró disso que a gente diz acreditar. Não só acreditar, não basta só. É preciso experimentar, vivenciar. E é exatamente isso que vamos fazer durante toda essa semana. A espiritualidade nos diz assim: produzam sons de alegria, sons de esperança, sons de coragem. Espalhe esses sons para toda a terra. Qual a terra que você habita? Aí a tua casa? O teu lar? O teu trabalho? A tua vizinhança? Qual a terra que os teus pés estão habitando hoje? Por onde você passa? O que você deixa? Por onde você passa? Qual é a tua fala? Por onde você passa? Qual é o teu silêncio? O que o teu silêncio emana? Quando começamos a emanar através do silêncio, começamos a expandir a vida e a sentir a felicidade, porque expandimos a voz da alegria, o som da coragem, o som da esperança. Esse é o convite que a espiritualidade nos faz nesse início de semana. Vamos nos fortalecer essa semana com todo o aprendizado, através de prática. Nós começamos a semana passada transformando a nossa trilogia, nosso triângulo, né? Em o círculo perfeito, onde a dualidade começa a ser visto por nós. E quando começamos a escolher entre a unidade, a dualidade, ela continua existindo, porque faz parte da humanidade. Mas ela não existe mais em nós com tanta força, ao ponto de nos levar a uma vida de ilusão, de nos levar à teia da ilusão. Enxergamos a dualidade, sentimos a dualidade, mas através da dualidade a superamos com a unidade. E por isso, o nosso círculo sagrado, que antes era um triângulo, se transformou em círculo sagrado. E agora, esse círculo sagrado, ele agora circunda o nosso triângulo, começando a formar uma linda geometria sagrada criada através dos nossos encontros. Então temos o círculo sagrado segurando o nosso triângulo da vida. O nosso triângulo, que a princípio é o nosso mental. Então toda a unidade agora começa a amplificar no nosso campo mental a energia, a força dessa unidade, para que o nosso psique possa ser equilibrado pela unidade. O que será que isso significa? Significa que durante toda a semana, esse círculo sagrado vai estar equilibrando a nossa mente na unidade, que é sinônimo de altruísmo, que é o oposto ao individualismo, que é o oposto ao egoísmo, que é o oposto a tudo isso que hoje se prega. Primeiro eu, depois eu e depois será eu de novo. É exatamente essa diferença que vai fazer a diferença do quanto um ser humano consegue expandir a vida ou o quanto ele ainda permanece limitado ao individualismo. E a limitação ao individualismo também nos impede de entender o que é felicidade e, obviamente, se não entendemos, não sentimos. É nesse caminho, nessa jornada, pessoal, que começamos hoje juntas. Hoje é o dia mais feliz da nossa vida. Independente de qualquer coisa, porque despertamos, porque acordamos, porque estamos vivos. Ainda podemos contemplar as coisas, ainda podemos influenciar a história, ainda podemos, por estar vivos, mudar realidades. E para mudar a realidade, temos que expandir a vida. Dessa maneira, mudamos a realidade para um estado de felicidade. Felicidade não é só o sentimento que vai ao vento. Felicidade não é só uma emoção que está sempre em movimento. Não. Felicidade é um estado de vida. É o estado que você escolhe viver, que eu escolho viver de forma muito consciente, com muito pé no chão, reconhecendo todas as dificuldades que a vida vai me oferecer, mas também reconhecendo todas as possibilidades que eu tenho de superá-las. Isso é expandir a virtude da gratidão,
que tem como base o nosso triângulo e tem como início de ponto do nosso círculo. Não é verdade, Leila? Não é verdade, Gisele? Que está aqui sempre juntas, hein? Nessa caminhada dessa semana, nós vamos estar nos aprimorando, nos fortalecendo juntas, dentro de tudo aquilo que aprendemos no círculo sagrado que se formou semana passada, que foi fé, confiança e gratidão, a base eterna da nossa trilogia do saber, a base eterna do nosso campo mental de fortalecimento. E sempre surge acima, não é? Um terceiro ângulo que nos fornece conhecimento. Essa semana, essa trilogia vai estar sendo suportada, vai estar sendo amplificada, potencializada dentro desse círculo sagrado, onde começamos a formar a nossa geometria sagrada nos nossos encontros. Um círculo e um triângulo já existem. E esse círculo ele começa com a base desse triângulo, que é fé e confiança. Então, nós sempre fortalecemos, não é, Rosilene e Inês, a nossa fé e a nossa confiança, dizendo que hoje é o dia mais feliz das nossas vidas de forma consciente. Com muito pé no chão, não iludido ou esperando que hoje só coisas maravilhosas aconteçam. Não. Somos seres humanos conscientes, estamos regenerando a nossa consciência. Então sabemos que hoje coisas maravilhosas vão acontecer, coisas difíceis também, mas nós temos o poder de transformar e de transmutar realidades. E com isso, essa base se forma, não só do nosso triângulo que está dentro do círculo, como também o início do nosso círculo. E vamos passar para a segunda base e para o segundo pontinho fractal desse círculo, a gratidão. Sejamos todos nós agora, gente, eu convido vocês a respirar, a soltar o ar e ser grato por ter acordado, por estar ainda aqui, vivo, caminhando sobre essa terra, com o poder absoluto de transmutar o que é possível, de mudar o que é necessário, para que possamos amplificar, né, expandir a vida e assim sentir o que é ser feliz. Então, o nosso coração está grato a Deus, a todos os amparadores espirituais, às energias cósmicas. Muito obrigado por mais um dia, por mais um segundo, por mais um milésimo de segundo, por mais uma oportunidade de respirar esse ar que a Terra nos fornece, de pisar nessa sagrada terra e ainda ter a oportunidade de poder cuidar dela. Muito obrigado. Assim se expande em nós uma sabedoria muito antiga, a sabedoria que nos faz sentir que ser humano é também ser um ser espiritual. Que ser um ser espiritual é desenvolver dentro desse corpo humano a amplitude das virtudes. E começamos pela fé, pela confiança e pela gratidão. E o nosso círculo da semana veio nos mostrando outros amparadores de foco, outros amparadores de propósito, outros amparadores de caminho, que foi a unidade. Quando nos unimos, formamos um elo muito forte, onde pode até ser que em algum momento algum pedacinho desse elo se sinta frágil. Pode ser que em algum momento a Marta se sentiu frágil, eu me senti frágil, a Thay se sentiu frágil. Mas nós fazemos parte de uma grande corrente, de uma egrégora poderosa, onde a gente todo dia diz: hoje é o dia mais feliz da nossa vida. E quando fazemos parte de uma egrégora tão poderosa, tão forte, tão consciente, que busca a sabedoria, que busca na sabedoria uma forma de viver, mesmo quando a gente está fraquinho, essa egrégora nos fortalece. A gente se une. Então eu vou dizer uma coisa para vocês. Pode ser que vocês hoje não estejam tão felizes, não estejam se sentindo tão em paz. Tem alguma agonia que não sabe o que é, uma aflição? Unam-se. Vamos estar unidos aqui. Não desista. Não desista de viver essa vida do novo humano. Não desista. Tudo passa. Desde que a gente crie essa ação de não desistir, de perseverar, de continuar. Pode ser que esteja meio escuro hoje, que a gente nem esteja enxergando com clareza
todas as possibilidades, mas elas estão ali. Igual aquele dia nublado, sabe? Que a gente não vê o sol, mas ele continua no mesmo lugar. É só um pouquinho. Tenha um pouquinho de paciência, tenha um pouquinho de fé, de confiança, desenvolva a gratidão, busque na unidade a força que a nuvem vai dissipar. Vamos enxergar o sol e com o sol toda a clareza, vamos ver as possibilidades e também vamos enxergar não, mas sentir o calor que nos acolhe esse sol. Confia, tenha fé, siga em frente, crie. Desenvolva na gratidão o processo de criação. Inclusive, foi buscando exatamente isso que nós criamos a comunidade Gaia. Se você não sabe ainda o que é, procure saber. É para que a gente possa fortalecer cada dia mais esses elos, essa corrente, essa egrégora de fé, de confiança, de gratidão, de unidade, de amor em movimento, de temperância, de discernimento, de altruísmo e de verdade. Foram todas essas virtudes que foram entregues a nós semana passada para que a gente pudesse experimentar isso diariamente e com isso somar ao nosso crescimento diário, a nossa regeneração, a nossa clareza, para que a gente possa viver uma vida nesse estado de felicidade. Não só nesse sentimento de felicidade. Somos guerreiros do Exército Gaia de Luz. Amém, Marta. E essa palavra guerreiro, gente, tenta agora junto comigo buscar ativar o campo da imaginação, porque geralmente a palavra guerreiro nos remete a experiências na terra de guerra ou ao lado mítico dos guerreiros, né? Dentro do campo da mitologia, por exemplo. Mas vamos imaginar e unir essa palavra guerreiro que a Marta trouxe, muito obrigado, Marta, para guerreiros e luz, porque ela também trouxe Gaia de luz. Então, guerreiros da luz. Por mais que o guerreiros nos forneça força, a luz nos fornece sabedoria. Então, poderíamos dizer que somos guerreiros da sabedoria. Não vamos desistir de lutar para aprofundar a nossa alma, o nosso ser humano na sabedoria do campo espiritual. Isso é ser guerreiros de luz. Vamos nos unir para que um possa ajudar o outro, acolher o outro. Somos irmãos de verdade. Não é um irmão com um conceito religioso. Não é isso, não. Somos irmãos de alma. Somos irmãos de endereço. O nosso endereço é o mesmo, é a Terra. Por isso, vamos despertar para essa bondade milenar, para essa bondade de luz que nós somos e vamos acalmar o coração. Então visualizem, guerreiros de luz. Ou seja, guerreiros sim, somos guerreiros. Vamos lutar o tempo que for necessário para não abrir mão da sabedoria da luz. Essa sabedoria que nos traz paz em momentos de aflição, que nos amplifica a vida para que possamos viver nesse estado de felicidade. Gente, não busque a felicidade como um sentimento ou como uma emoção. Porque se assim for, dá uma confusão mental. Começamos a criar um monte de poesia que não nos leva a lugar nenhum. Vamos pontuar a felicidade como um estado, uma escolha. Escolhemos ser felizes. E quando a gente escolhe ser feliz, a gente passa a ter consciência nos pequenos detalhes que o painel da vida nos mostra. Aquelas coisas pequenininhas, sabe? Que antes a gente não via ou não dava importância. Mas é o que de verdade tem importância. E com isso, hoje, gente, semana de fortalecimento. A vida que se expande é feliz. Produzam sons de alegria, o som da esperança, o som da coragem. Vamos utilizar a nossa voz para fornecer ao planeta o som da sabedoria, o som da vida. Como é o som da vida? Como você acredita ser o som da vida, a música da vida? Como seríamos nós se a nossa voz fosse pura vida? Essa é a reflexão que a espiritualidade hoje começa a nos ensinar,
através da nossa geometria sagrada, que hoje é a união entre a trilogia dos nossos triângulos e o círculo sagrado, com todas essas virtudes a serem vividas, experimentadas e expandidas por nós. Qual seria, gente, o som da vida? Será que o som da vida seria a serenidade do silêncio, a sutileza da brisa? Será que o som da vida seria a gentileza do raio do sol nos tocando e nos trazendo aquele calorzinho? Será que o som da vida seria o bater das folhas das árvores? O movimento de um peixe dentro da água? Será que o som da vida seria a nossa própria respiração? Será que esse som, todos esses sons, que é produzido através da vida no planeta, nos traria a vida expandida e assim sentiríamos a felicidade? Esse estado seria possível ser vivido por nós? A espiritualidade diz que sim. Então, ela nos indica um caminho nessa segunda-feira para a gente começar esse fortalecimento do que a gente precisa. Vamos aprender a ouvir o som da vida através da nossa própria respiração, do vento que bate, da folha que vai ao vento, do calor do sol, da chuva fina quando nos toca, do frio que nos faz colocar um casaco, do silêncio que mostra os assovios dos pássaros, daquele simples barulho. Olha só que coisa interessante, abrir uma torneira de água. Aquele simples barulho da água caindo. Não precisa ter cachoeira na tua casa. Não precisa. Ativem o seu campo da imaginação e enxerguem através de uma simples água que cai numa torneira o poder da vida que aquela água tem. É isso que a espiritualidade hoje nos convida. Semana de fortalecimento, é semana de abrir a nossa visão para todo esse belo que por muito tempo nem é visto por nós. O som da vida. A gente não tem ouvido o som da vida. Que som a gente tem ouvido? O som da televisão, o som das fofocas do Instagram, o som sei lá de quê. A espiritualidade diz pra gente, essa semana é uma semana de fortalecimento de tudo o que a gente tem se aprofundado. Por isso unimos o triângulo e o nosso círculo sagrado. E através disso, vamos amplificar as virtudes, vamos amplificar a nossa consciência através da prática. E qual é a prática sugerida hoje? Qual o som da vida? É a pergunta. E diante de todas essas possibilidades, a soma disso tudo ser o som da vida, cabe um questionamento a nós. Quanto eu tenho ouvido o som da vida de fato? Acabou de passar por aqui, né? Porque tá frio aqui na Gaia de Luz, né? Então a minha janela tá fechada. E acabei de ouvir um som de passarinhos. Que esse som hoje não passe despercebido por vocês. Esse é o dever de casa. Perceber o som da vida. Para que possamos ter o som da alegria, o som da esperança, o som da coragem. Para que a nossa voz possa ecoar internamente e para fora como uma voz de sabedoria. Caso contrário, como a gente vai ecoar uma voz de sabedoria? Emanar através da nossa fala o som da alegria, o som da esperança, o som da coragem, se não conseguimos ouvir o som da vida. Só existe esperança, coragem, alegria, felicidade, onde existe vida sendo vivida intensamente. Você tem todo esse direito, pode confiar nisso. Não existe escassez material que te tire o direito de ter uma vida ampla. Não existe direito, não existe nada material de escassez que tire de você
o direito de expandir a vida. Não existe nada, isso é tudo ilusão, isso é tudo mentira, pode confiar. Então, se existe uma escassez de dinheiro, uma escassez de trabalho, uma escassez de sei lá o quê, saiba que o seu direito de expandir a vida e ser feliz ainda está dentro de você. E trazer essa abundância para fora, a começar de hoje, a ouvir o som da vida. Pode ter certeza que será expandido a vida em você. Não tenha dúvida disso. Confia, siga em frente, passo por passo. Nós somos seres humanos, sim. Somos seres espirituais, sim. Temos que unir tudo, estamos fazendo isso. Então, o som da vida, o barulho do vento, o mexer da folha, o abrir uma torneira em casa, ali tem um pedacinho de uma cachoeira, porque ali tem a vida da água. E se por acaso a tristeza está te tomando hoje, saiba que a felicidade é algo eminente ao ser humano. Expanda a tua vida. Pode estar nublado, mas pode ter certeza que ali, atrás daquela nuvem escura, estão todos os 3.000 mundos ditos por Buda. As 3.000 possibilidades de escolha. E se assim a gente enxerga, a nuvem negra é dissipada e o sol aparece de novo, através do som da vida. Que é o que a espiritualidade hoje nos chama. E diz assim pra gente. Facilmente são influenciados por impulsos como ira, como ignorar, como a vida é simples. Certamente facilmente são influenciados pela estupidez, pelos medos. Parecem que são frágeis, mas são fortes quando conseguem compreender que tudo isso é natural, mas que deixar passar é a sabedoria. Deixa passar essas influências, esses impulsos. E dizem assim, como frágeis, são lançados de um lado para outro como um pequeno barquinho em um mar revolto. E grandes tempestades podem lançar vocês a algum lugar desconhecido, que não escolheram, porque não estavam presentes, estavam distraídos e com pressa. Por isso, desafiam a razão o tempo todo, com ilusões e fantasias. Pois ainda permitem que somente interesses pessoais curtos, rasos, efêmeros, façam parte de suas escolhas. E isso prejudica a existência. Para se protegerem dessa fragilidade eminente ao ser humano, é necessário trocar o frágil pelo forte e expandir a vida. Só depende de um compromisso verdadeiro com a sua própria revolução humana e com a sua própria regeneração de consciência. Isso acontece com a prática constante de não desistirem, de serem o próprio bem e de agirem sobre a ótica do bom. Nunca desistem de viver a vida e de ser um novo ser humano a cada instante dessa vida. Essa é a mensagem que a espiritualidade hoje nos trouxe. Vamos observar as borboletas, como disse Antônio, os pássaros, os rios, as nuvens se mexendo. Vamos enxergar aí a voz da vida. E a partir dessa voz, vamos ecoar através da nossa voz, a voz da alegria, a voz da esperança, o som da coragem. Esse é o convite da espiritualidade para vocês, hoje e para mim também. E com toda essa alegria que o nosso coração agora se enche de entender que a felicidade é um estado, é fruto de uma escolha consciente, é fruto de ações, começamos a respirar felicidade e nos alegrar. E agora eu convido a todos vocês que quiserem, evidentemente, junto comigo,
fortalecer esse nosso campo mental, de pensamento, de emoção, o campo físico, e nesse fortalecimento entender que hoje é o dia mais feliz da sua vida, mais feliz da minha vida, porque decidimos, porque a felicidade é um estado, e decidimos viver nesse estado, custe o que custar. E hoje, o nosso desafio é ouvir a voz da vida em todo lugar que a gente passe, e ser a nossa voz o som da coragem, o som da alegria, o som da esperança. Esse é o convite da espiritualidade. E eu aceito esse convite. E se você aceita esse convite, coloca um dedinho, faz algum movimento para eu entender que vocês estão entendendo. E agora vamos fechar os nossos olhos para quem quiser. E ativando esse nosso campo da imaginação, elevamos a nossa mão ao alto e tocamos a corte celestial em agradecimento. Queremos ouvir o som da vida. Queremos emanar através da nossa boca todo o som da alegria, da esperança, porque através da voz da vida vamos nos alimentar hoje. Vamos nos alimentar pela unidade, pela temperância, pelo amor em movimento, pela fé, pela confiança, pela gratidão, pela verdade, pelo altruísmo. Vamos permanecer fortes nessa revolução humana, essa revolução de consciência. Por isso agradecemos à Corte Celestial por esse convite de viver hoje, de viver essa semana, fortalecendo o conhecimento, nos aprofundando pela prática no conhecimento. Nos ajude, muito obrigado. Visualizando essa nossa geometria sagrada que se formou, esse círculo, esse triângulo, repara, ative a sua imaginação, essa força dourada, essa cor dourada, esse calor que emana através da sabedoria. E colocando a nossa mão sobre a nossa cabeça, agora vamos trazer toda essa sabedoria, toda essa cor dourada, todo esse calor, equilibrando o nosso mental, revigorando a nossa mente, restabelecendo conexões virtuosas, nos fazendo forte diante das tempestades da vida. Vamos respirar, fé, e vamos soltar o ar em gratidão. Colocando a mão agora na frente da sua testa, que todos os nossos pensamentos sejam positivados. Que os pensamentos que não sejam enviados direto do alto, sejam tóxicos, vamos deixar passar, deixa ir, solta. Você não precisa deles. Respira, solta o ar, unindo as mãos ao coração, que todas as nossas emoções sejam nesse momento equilibradas. Que a serenidade, que a paz possa permear cada emoção e que aquelas emoções baixas, emoções de sombra, possam ser vistas por nós e por nós dispensadas. Que o campo nosso racional, que a nossa sabedoria faça com que a gente compreenda e deixe ir as emoções que nos trazem enfermidades. Chega! Não é mais tempo para isso. Respirando, soltando o ar, colocando agora a mão aqui no estômago, que todo o nosso centro nervoso seja reeducado, seja iluminado, seja aquecido pelo amor. Que a virtude do amor nos tome agora completamente, todo o nosso ser. Um amor racional, um amor consciente, um amor escolhido para ser vivido, com o pé no chão. Que o nosso campo agora nervoso nos dê a estabilidade, a temperância, o estar bem, para que façamos boas escolhas, para que possamos hoje, durante todo o dia, ouvir a voz da vida. Respira, fé, confiança, solta a gratidão, abrindo os olhos com a mão para o alto. Dizemos um para o outro aqui, aceitamos o desafio
de termos uma semana inteirinha nos fortalecendo em todo esse conhecimento, em todas essas virtudes. Aceitamos o desafio de ouvir a voz da vida e através dessa frequência que a vida nos fornece, vamos expandir a vida e ser feliz. Um beijo no coração de todo mundo. Um beijo no coração da Joana, da Camila, do Paulo, de todos que estão aqui e todos que vão entrar depois, que já fazem parte da comunidade Gaia e todos que vão fazer. Juntos formamos esse elo forte que ampara a todos que possam estar um dia mais frágeis. É para isso que estamos aqui, para que possamos ser aquele abraço protetor, aquela voz que acolhe, aquela pessoa que soma, aquele ser humano que nutre, aquele que às vezes também não ouve a voz da vida, porque a angústia muitas das vezes nos toma, mas aí vem o outro e nos fornece o caminho para ouvir a voz da vida. E assim, gente, Alice, Marta, Daniela, assim a gente vai trocando e vai vivendo e permanecendo nesse estado de felicidade por escolha consciente. Um beijo no coração de vocês, gente. Ficam todos em paz. E hoje lembra, o nosso dever de casa é ouvir a voz da vida, para que possamos emanar sons de alegria, emanar sons de esperança, emanar sons de coragem. Beijo. Até amanhã. Que assim seja, porque assim é. Um beijo, pessoal. Fiquem com Deus.